uma vez com uma palavra para o pão nosso de cada dia. Que essa palavra venha alimentar você, lhe trazer paz, sabedoria e ensinamentos que você tenha condições de botar em prática na sua vida, na sua casa, aonde você estiver. E a gente começa com a moda e as dívidas, que é uma coisa complicada na vida de todos nós do nosso tempo hoje. Primeiro, pela facilidade. Hoje em dia nós temos muita facilidade, porque graças a Deus nós temos o cartão de crédito e é algo que facilita um pouco a nossa vida. Agora, se a gente não sabe usar, ele complica a nossa vida, e complica muito. E se a gente não tiver responsabilidade, quer dizer, gostar de comprar e não pagar, a coisa ainda piora mais. Então nós temos que ter essa responsabilidade, porque quem está vendendo, quem dá um crédito em um cartão de crédito, ele precisa receber. Não importa se ele é rico ou se é pobre. Se ele me dá o crédito, eu tenho a obrigação de honrar. Então, quando eu posso investir um pouco mais, mas também não precisa passar. E quando eu posso menos, eu invisto um pouco menos naquilo para o meu dia a dia. E nem por isso eu passo a ser menor do que os outros. Nós precisamos só saber o que é que nós estamos fazendo, que a gente vai adquirir coisas que não vai nos diminuir de forma nenhuma. É só a gente entender como é que funciona a minha condição financeira, para que eu bote isso em prática e para que eu tenha uma vida de paz. Porque aquele que tem uma vida de dívidas não tem uma vida de paz se ele quiser ter a responsabilidade de pagar. Então todas essas coisas são fundamentais, né? E o comentarista escreve aqui, dizendo assim: a cada estação a moda muda. Antes a cor que dominava as vitrines era tal e agora já é outra. E a anterior já está fora de moda. Não é fácil acompanhar e logo ela passa. A pessoa cristã não dá, porque quem está vendendo, quem dá um crédito em um cartão de crédito, ele precisa receber. Não importa se ele é rico ou se é pobre. Se ele me dá o crédito, eu tenho a obrigação de honrar. Então, quando eu posso investir um pouco mais, mas também não precisa passar. E quando eu posso menos, eu invisto um pouco menos naquilo para o meu dia a dia. E nem por isso eu passo a ser menor do que os outros. Como é que diz assim? Deixo a desejar. Não existe isso. Nós precisamos só saber o que é que nós estamos fazendo, que a gente vai adquirir coisas que não vai nos diminuir de forma nenhuma. É só a gente entender como é que funciona a minha condição financeira, para que eu bote isso em prática e para que eu tenha uma vida de paz. Porque aquele que tem uma vida de dívidas não tem uma vida de paz se ele quiser ter a responsabilidade de pagar. Então todas essas coisas são fundamentais, né? E o comentarista escreve aqui, dizendo assim: a cada estação a moda muda. Antes a cor que dominava as vitrines era tal e agora já é outra. E a anterior já está fora de moda. Não é fácil acompanhar e logo ela passa. A pessoa cristã não deve ter como prioridade a vida estar em dia com as últimas tendências de moda. Deve preocupar-se mais com o seu caráter e conduta e em se vestir com boas obras. Quer dizer, muito mais importante é a gente se preocupar com a nossa conduta, com o nosso caráter, com aquilo que a gente pode cultivar e se manter na presença de Deus, que é muito mais importante. Se você está precisando de Bíblias, livros, e o que você precisar não importa, aqui abaixo no primeiro comentário e na descrição desse vídeo tem links da Shopee e do Mercado Livre, onde você pode comprar tudo isso sem frete e em promoção. E não só Bíblias e livros, mas tudo aquilo que você precisa comprar na Shopee e no Mercado Livre. Você sabe que são empresas excelentes e que garantem a entrega daquilo que está vendendo. Então você compra com segurança. E você aproveita também, se inscreve no canal e dá o seu like para que esse conteúdo possa ir mais longe, chegar para mais pessoas. Então nós vamos continuar aqui com a palavra de Deus agora em Provérbios capítulo 31, no versículo 30. E a palavra de Deus diz assim: a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Toda a nossa aparência física é muito importante, mas nós temos que ter consciência que tudo isso está passando, que vai passar. Nós caminhamos para um ponto único, que é a idade, né? A velhice.
esse lado que vem para todos, sem exceção. Mas a nossa conduta, o nosso comportamento, essas coisas nos faz uma pessoa de Deus e ela nos traz nós não precisamos de elogio, vamos dizer assim, mas a gente precisa ser uma pessoa de bem, uma pessoa sábia, uma pessoa que tenha um entendimento. E o comentarista diz aqui: não quer dizer que devamos ser desleixados e usar roupas do tempo da nossa bisavó. Nossa aparência exterior deve refletir a interior e ser digno de um filho de Deus. E isso vale para os homens e para as mulheres, é claro. Nós não precisamos pegar tudo que a gente tem e investir. Eu vou falar investir, mas na realidade isso não é investir, é gastar com a vaidade, com aquilo que passa, com a moda que passa tão rápido. Com isso também não podemos viver, como diz o comentarista aqui, no tempo da nossa bisavó. Nós temos que viver no tempo de hoje. Mas a gente não precisa, em toda estação do ano, a gente jogar um bocado de coisa fora. Não. Nós precisamos entender o que nós estamos providenciando, comprando, e fazer as nossas compras de coisas contemporâneas, que dê pra gente ficar usando e a gente ter uma vida melhor também, ter uma comida melhor, um ambiente de trabalho melhor, poder fazer uma viagem, vir uma dificuldade, a gente ter uma reserva de emergência. Todas essas coisas são fundamentais na vida de uma pessoa. E o comentarista continua aqui: qual é a sua prioridade de servir a Deus ou andar na moda? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a pessoa que teme o Senhor será elogiada. De nada adianta investir em produtos de beleza, ter armários cheios de roupas e aparência mais atraente possível se o coração não estiver em Deus. Tudo isso passa, mas o temor do Senhor permanece. E é assim que fará a diferença em sua vida. Quem faz a diferença na nossa vida é o temor a Deus. Isso é algo mais importante. E isso não é religiosidade, viu? Isso é necessidade. Isso é a diferença que o ser humano tem em relação ao ambiente em que ele convive. Nós precisamos ter essa diferença. Se tivermos essa diferença, nós vamos ter uma vida melhor e nós vamos ser exemplo. E agora nós vamos ver Provérbio 30, versículo 31. Deem a ela o que merece por tudo o que faz e seja elogiada por tudo. A essa pessoa, ela merece tudo. Ela merece elogios. Por quê? Porque ela é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que tem limites. É uma pessoa que chega até aqui, não vai até ali se ela não tem condições de ir. É uma pessoa que compra e paga o que deve. É uma pessoa que assume responsabilidade. É uma pessoa diferenciada e merece elogio, essa pessoa. É assim que a palavra de Deus está dizendo. Dê a essa pessoa tudo que ela merece. E a pessoa decente nos tempos de hoje, ela merece tudo. Porque a primeira coisa que ela faz é não fazer mal a ninguém. Ela só faz o bem às pessoas. E também o bem a ela própria. É uma pessoa sábia. Ela não quer só para ela. Ela quer o bem comum. E nós vamos já encerrar aqui com Provérbios, capítulo 16, versículo 17, ou seja, 18 e 19. Provérbios 16, 18 e 19 diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Uma coisa muito difícil de se lidar é com uma pessoa orgulhosa. Eu digo até que nenhum orgulho é bom. Às vezes a gente fala alguma coisa, eu tenho orgulho de pessoa tal, mas é elevando a pessoa, e não está errado. Mas o orgulho, de um modo geral, ele é tido sempre como algo, como arrogância, como algo que não é bom. Então existe até outras palavras para a gente usar, diferente de orgulho, que fazem, assim, dão uma impressão melhor. Então, a palavra de Deus falando aqui, o orgulho leva a pessoa à destruição. Já pensou algo que leva você à destruição? Não é bom, isso é ruim, é mal. E a vaidade faz você cair na desgraça, né? A vaidade, ela leva a gente a não cuidar da saúde. Porque tudo que a gente... Olha, a gente que não cuida da saúde. Por quê? Porque o dinheiro, aquilo que a pessoa ganha, ela só tem condições de pagar
o seu luxo, as suas vaidades. E aí quando pensa que não, a pessoa está doente e não tem condições de se tratar, porque não tem também uma reserva de emergência para isso. Tudo isso é falta de sabedoria, é claro. Mas tudo isso está aqui na palavra de Deus a nosso dispor e pronto para serem colocados em prática. O versículo 19 diz assim: é melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Não é ser medíocre, não. É melhor ter um espírito humilde. Humildade é algo fundamental na vida de um ser humano. Quando a gente tem humildade, nós crescemos na vida. A nossa vida é diferenciada. E que a gente possa botar essa dádiva de Deus, que é a humildade, na nossa vida. E o comentarista diz aqui, ele inicia assim: a pessoa cristã tem de ser diferente. Pode sim estar bem vestido e arrumado, mas sua prioridade deve ser agradar a Deus com a sua vida. Uma das formas mais visíveis disso é a prática de boas obras. Uma das formas mais visíveis da pessoa cristã é a prática das boas obras. Não que isso venha trazer, só isso venha trazer a nossa salvação. A nossa salvação vem puro e exclusivamente da pessoa do Senhor Jesus. Ele é o responsável pela nossa salvação. O plano de salvação é de Deus, mas a execução aqui na terra é o sangue de Jesus na nossa vida. E continua: esta é a moda cristã, ajudar os outros em suas necessidades, fazendo tudo como se fosse para o próprio Senhor. É a melhor roupa que a pessoa pode vestir. Aliás, uma das características de uma pessoa exemplar descrita em Provérbios 31, 20, que sejamos conhecidos por nossas boas ações, não por nossa bela aparência. Então, Provérbio 31, 20 diz que a gente seja conhecido por aquilo que faz de bom e não pela maneira como eu me apresento. Olha a grande diferença. Aquilo que faz de bom é isso que nós devemos entender para a nossa vida, adotar para a nossa vida. Então, nós estamos com tudo nas nossas mãos. Só precisamos botar em prática isso. Só precisamos ver que essa é a vontade de Deus na nossa vida. É fazer as coisas boas. É entender que nós não precisamos do mundo todo. O mundo é um bolo muito bom. E cada um de nós temos uma fatia desse bolo. E todos que nasceram têm esse direito de tocar sua vida para frente aqui nesse mundo e viver bem. Porque Deus permitiu que você nascesse. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, te dando paz, sabedoria, e que você se inscreva nesse canal para que mais pessoas vejam esses conteúdos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.